Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É uma bênção estarmos aqui unidos novamente para estudarmos a palavra de Deus. E hoje é um dia especial, estamos com a Morgana, mais uma vez. É uma bênção estar com ela aqui, depois de uns períodos difíceis, né, Morgana, que você passou, mas graças a Deus está aqui. Também com a Simone, o Elias, o José, que são os professores aqui da casa. Eu sou a Lília Oliveira, eu sou a produtora, e é um prazer que todos estejam aqui. E o estudo de hoje, gente, é uma bênção. Fala sobre o grande traidor desmascarado pelo Apocalipse. É um estudo que vai ser espetacular. E antes de começar, eu gostaria de pedir para a Simone fazer uma oração, por favor. Vamos orar? Santo Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque mais uma semana se passou e o Senhor cuidou de nós. Amém. Amém. Te agradecemos pelo sábado, onde podemos tirar um tempo maior para estarmos junto contigo. E também porque Amém. chegou o dia de fazermos a live. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o teu Santo Espírito seja o nosso instrutor e que também dê Amém. sabedoria a todos que estão ouvindo. Cuide de todos que estão ouvindo e que irão ouvir também. Fique Amém. conosco, abençoe sempre este canal e a produtora. Nós te rogamos Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, essa semana teve um dia que eu conversei com um colega comentando sobre a beleza do céu azul, que a gente estava saindo assim, 11 e pouco para almoçar, e o céu estava todo azul, azul assim, bonito. E de vez em quando eu comento aqui com a Lívia que eu sinto prazer e alegria e acho muito bonito todos os dias ver o céu, ver a luz, ver assim o horizonte, ver as coisas, o verde, a variedade. Então, Deus ele colocou na natureza muita coisa bonita para a gente olhar, que chama nossa atenção, que a gente fica admirado de tanta beleza. Se a gente der uma volta também por aí, pela natureza, logo, logo a gente vai sentir cheiros diferentes. Né? Deus espalhou perfumes. Inclusive, o ser humano vai lá nas plantas, né? Colhe aqueles extratos, mistura e depois você usa. Perfumes gostosos de se cheirar. Cada fruta, cada alimento preparado, você tem prazer. A mãe, quando pega a criança, põe ela assim junto do corpo, e a criança às vezes está com algum incômodo, a mãe faz um carinho, canta uma melodia, coloca no berço. Não, às vezes você não sabe uma coisa, uma pessoa te explica, ou você fica pensando, e de repente você encontra uma relação, uma resposta para um problema, você se sente feliz. Mesmo à noite tem as estrelas do céu, você olha para cima, fica intrigado. Então, os prazeres e as alegrias, em vários sentidos na vida, nos relacionamentos com alguém que você ama, tudo isso daí mostra, revela que Deus é uma fonte de amor, que cuida, que guarda e criou a vida para ser uma delícia. Tá? Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. A palavra Éden também significa delícia, ou seja, Deus colocou eles para morar numa delícia. Então, é resultado do amor, do carinho, da grandeza, da beleza, né, do amor e da sabedoria, poder de Deus, que faz com que a gente tenha todos esses prazeres, tenha esperança, veja o futuro com bons olhos, queira montar um negócio, queira lucrar, e queira morrer, queira ter a vida eterna, e assim por diante. Só que, ao mesmo tempo, nesse mundo aqui, a gente tem coisas ruins. A gente sente dor, a gente sabe que um dia a vida termina, os acidentes vêm, às vezes você tem um amigo, depois por uma questão, às vezes assim, até boba, vem uma inveja, uma falsidade, alguma coisa que traz separação, você se sente magoado e traído. Às vezes você trabalha meses, anos para comprar uma coisa, vem alguém lá e te rouba. Então, a gente também vê na natureza a morte, a tristeza, a gente também vê na natureza os efeitos de uma coisa ruim. Então, a gente sabe, até mediante o ensino dos nossos pais e que está presente na nossa sociedade, que existem duas forças que lutam, a do bem e a do mal, e as duas estão em conflito. No começo não era assim. Quando Deus criou isso aqui, tudo era muito perfeito.
Na semana passada, nós fizemos um estudo sobre Jesus Cristo, o herói de Deus, o Deus encarnado, o nosso Salvador e Senhor, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o Deus que veio, encarnou nesse mundo, se sacrificou, derramou seu sangue para nos justificar dos nossos pecados e para nos salvar da morte eterna. Ele hoje está no céu. Ele reina, ele domina sobre tudo, só esperando o momento certo para vir nos buscar. Então a gente viu que ele é poderoso, que ele é pré-existente, que ele nos ama, e ele se sacrificou para nos salvar, que todos os atos estão registrados em livros e as pessoas que aceitam Jesus Cristo estão com seus nomes nos livros da vida. O estudo de hoje vai falar um pouquinho sobre o antagonista de Deus, a origem e a razão do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa tristeza. Vai falar do grande inimigo de Deus e a gente vai ter a oportunidade aqui de refletir um pouco sobre como isso começou e como isso aí está se desdobrando e como isso aí vai se acabar. Tá? A razão da nossa tristeza, das nossas decepções, das nossas ruínas, das nossas dores e sofrimentos é o inimigo de Deus. Então, o Apocalipse, como a gente falou, né, ele revela, ele tira a cortina para que a gente veja o que está por trás do cenário, veja lá no palco, tira o que está impedindo a nossa visão, vai mostrar o grande enganador, o grande traidor, vai tirar aquela máscara, porque ele é muito sinistro, muito hipócrita, muito fingido. Ele mostra uma coisa, ele fala uma coisa, ele tenta enganar a gente, mas a realidade de Deus vai tirar essa máscara dele e vai mostrar para a gente ver quem que ele é e os grandes enganos dele, qual o resultado que seguiu. O de hoje é sobre isso aí. É um estudo forte, pelo que vocês estão ouvindo, né? E Verdade. para começar, a gente segue aqui um roteiro. Vou pedir para Elias nos ajudar na primeira pergunta, que é identificando o arqui-inimigo. Satanás, ele é mencionado 55 vezes no livro do Apocalipse, né? Quais são alguns dos nomes que o identificam? Segundo o Apocalipse 12, de 7 a 10. Enumere para a gente, por favor, Elias, os 5 nomes que aparecem nessa passagem. Ali no livro de Apocalipse, ele nos mostra ali, né, como ele revela ali, como fala, como ele deu o nome a esse arqui-inimigo que nós temos, que ele só quer ver o nosso mal. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria que você lesse para nós, Lília, Apocalipse 12, de 7 a 10. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui nesse versículo aqui de Apocalipse, nós vemos ali que vem relatando ali que houve uma guerra no céu. Você vê que aonde começou ali, né, aonde entrou o pecado, né? Lúcifer era o anjo de luz, era o braço direito ali de Jesus Cristo, né? O anjo que brilhava, o anjo que comandava todos os outros anjos. Mas ele não estava satisfeito, né, com aquilo que tinha recebido, ele queria mais. O egoísmo, né? Trazia nele, assim, eu quero mais, quero mais, quero ser mais. Então ele queria ser mais do que o filho de Deus, né? Queria ser mais que Jesus, porque ele tinha inveja de Jesus, porque Jesus era o filho de Deus ali, mostrado ali, e estava ali. E Jesus tinha um plano para nós, que ele disse para o Pai que se o homem viesse pecar, ele viria resgatar. E Satanás não sabia desse plano. Foi aonde que entrou, né, ali, quando Deus criou ali o jardim do Éden, fez tudo muito perfeito ali, foi ali, seduziu ali o primeiro casal, e aí deu esses nomes para ele, que o grande dragão, né, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e o sedutor de todo mundo. Então nós vemos que ele seduz o mundo, realmente. E nós temos que ter muito cuidado, nós temos que estar alerta, estar cada dia diante de Cristo, pedindo que Ele nos conduza, nos fortaleça. E
para que nós possamos vencer e suportar as artimanhas de Satanás. Ele está irado, né? Nós vemos coisas que vêm acontecendo, nós não estamos livres de nada desse mundo, porque Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu e nós poderíamos vencer também. Então, essa é a nossa garantia de estarmos firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás ele pode tentar de tudo, mas se nós chegar a acontecer alguma coisa, nós temos que estar firme nas promessas de Jesus. Amém. Muito obrigada, Elias. Simone, a quem arrastou Satanás em sua rebelião contra Deus? Olá, tudo bem? Lilian, você poderia ler para nós Apocalipse 12, 7 a 9? Uhum. É o mesmo texto, vou ler novamente. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Como nós vimos, né? Satanás, ele, como o Elias já havia dito, ele era um anjo de luz, um anjo que regia o coral, né? Lúcifer se chama luz. Então ele era bonito, ele brilhava. Poderia-se dizer que ele era assim, o que se destacava entre os anjos, né? Pelo que nós entendemos. Ele estava sempre junto da Trindade, mas não bastou para ele. Ele quis ser acima, ele quis ser Deus, ele quis estar no patamar de Deus, do Criador. Isso não é permitido, né? Não se pode. E ele vendo que isso não iria acontecer, o que ele fez? Ele se tornou inimigo do nosso Deus. Inimigo de quem o criou, de quem o formou, de quem deu toda a luz e todo o poder para ele. E ele, não satisfeito com tudo isso, pela arrogância, a inveja, a maldade que nasceu no coração dele, ele fez uma rebelião. O que é uma rebelião? Uma guerra entre os anjos. Não é figurativo, queridos, é verdadeiro. Houve peleja nos céus, houve uma guerra nos céus. E lá, os anjos, eles foram seduzidos, todos, por Satanás. Porém, a terceira parte ouviu o que Satanás estava dizendo. Quis vir para o reino caído de Satanás. Então, os anjos que seguiram Satanás na rebelião são os anjos, são os que ele arrastou dos céus. São os anjos, todos criaturas do nosso Deus. Muito bem. Então, foram os anjos, né, que Satanás arrastou do céu contra Deus. E, José, quantos anjos caíram com Satanás? A Simone já falou, mas mostra pra gente na Bíblia. Se puder ler Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. Uhum. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui mostra uma imagem de um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E ele parou na frente de uma mulher que estava grávida e que ia ter um filho. E aqui fala que a sua cauda, a cauda do dragão, arrasta a terça parte das estrelas do céu. 1/3, tá, gente? 1 dividido por 3, 1/3, uma fração. Um número fracionário que significa, em número decimal, 0,33. 333 é 33%. Então, isso aqui é uma figura de linguagem. A gente já viu que uma forma de se referir a Satanás é chamando de dragão, né? Então, esse dragão aqui, a cauda é símbolo de mentira. Tem um texto que explica isso daí.
Então, a gente já falou sobre ele em alguns estudos aí do passado, né? Então, essa figura simboliza que Satanás, com seus enganos, enganou 33% dos anjos de Deus. Tá? É isso que significa isso aqui. Aqui fala dragão e fala em estrelas do céu. Tá? Então, o que acontece, gente? A palavra estrelas, ela também tem um significado. Então, a gente já viu isso aí, vou só voltar rapidinho aqui para decodificar, né, o símbolo. Porque dragão a gente acabou vendo aqui em umas perguntas anteriores, mas no primeiro estudo a gente lê esse texto aqui, ó, Apocalipse 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, no começo do livro do Apocalipse, o símbolo de estrelas já são relacionados a anjos, tá? E para quem tiver curiosidade, Jó, capítulo 38, versículo 7, diz assim: quando as estrelas da alva junta alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, no início, quando Deus criou as coisas e criou os anjos, que são conhecidos como estrelas, né, estrelas de Deus, eles eram felizes e cantavam de alegria. E isso foi assim até que o inimigo começou a perverter essa alegria, levar tristeza e fazer política no céu contra Deus, tá? E contra seu filho Jesus Cristo. Estrelas de Deus também pode significar pessoas que ensinam o evangelho e que são agentes de Deus para a salvação de outras pessoas, né? Como em Daniel 12, ali, versículo 3, 4 e 5 e tal. Mas no estudo de hoje, para a revelação do símbolo aqui, né? Essas estrelas que Satanás arrasta são os anjos, tá? E foi 33%. Muito bom. Ficou bem explicadinho, né? E agora a gente vai entrar numa outra seção do estudo, que é o conflito, ele se translada para o planeta Terra. Ou seja, a princípio o conflito estava só no céu, agora veio aqui para a Terra. Então, Morgana, ajuda a gente na quarta pergunta. Usando a serpente como instrumento, que estratégia utilizou Satanás para envolver o ser humano no grande conflito? Você pode, por gentileza, ler Coríntios 2, 11, 3? Segundo Coríntios, né? 11, 11, 3. 3. Isso. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, vamos lá. Vamos nos reportar um pouquinho agora a Gênesis. Fala da criação. Podemos observar que Deus, ele criou os céus e a terra. A terra, ele esculpiu e ordenou cada detalhe, assim como o irmão havia nos reportado no início do nosso estudo. E até mesmo depois de ordenar toda a criação terrena, ele mesmo reconhece que tudo era bom. Deus reconhece que tudo que ele teria feito era bom, conforme está lá em Gênesis 1, 25. Somente após, Deus criou quem? O homem. Mas o modelou com ainda mais amor, pois o fez diferente de tudo que havia criado. Ele fez o quê? A sua semelhança, dando-lhe domínio sobre a terra e ainda o abençoou. Imagina o tamanho amor desprendido do ser Deus, único, em poder e grande glória, amando a pequenez do ser humano criado por suas mãos. E daí a gente pode imaginar a fúria de Satanás. Aí vem ele com o seu orgulho, com a sua astúcia, vendo no ser humano a oportunidade de confrontar Deus. A palavra astúcia, no dicionário, ela tem o significado de habilidade de ter vantagem, sem que a pessoa se dê conta disso.
uma artimanha, uma esperteza, uma solércia, enfim. Então ele, Satanás, o querubim guardião, ungido, perfeito, até que se achou nele iniquidade, conseguiu corromper a criação homem, que Deus tanto amou e abençoou, alcançando o ápice do conflito entre o bem e o mal, tendo como estratégia central o ser humano, fazendo com que ele se afastasse de quem? Do Criador, de forma como? A roubar, matar e destruir, conforme está lá em João 10:10. E a gente pode, graças a Deus, ele nos deixou também esse entendimento que isso só cessará na sua segunda vinda, com a destruição definitiva de Satanás. Satanás fez com que nos afastássemos da essência de Deus, né? Corrompendo a nossa mente e o nosso coração com tudo que se contrapõe aos pilares de quê? Conforme a nossa irmã leu para nós, da pureza. O que é puro? É límpido, é livre, isento de qualquer mistura. E de quê? Da simplicidade, ausência de pretensão. É natural, sem complicação. Mas nós, como criaturas, possuímos o quê? Fomos feitos com o quê? O livre-arbítrio. Muitos veem isso como algo desafiador, mas nós, como cristãos, devemos utilizar esse meio, esse mecanismo do livre-arbítrio para o quê? Para escolher o bem, escolher seguir os passos de Jesus, se afastando do caminho do mal, buscando o quê? A redenção dos nossos pecados mediante a graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, sermos vitoriosos com Cristo no término desse grande conflito entre o bem e o mal. Muito bom, muito bom. E Elias, por que sabemos que a batalha contra o mal e o seu originador não está perdida? Lê para nós, 1 São João 3, verso 8, vamos ver por que, né? Sabemos que essa batalha, né, contra o mal, né, o seu originador, não está perdido. Então, nós temos uma garantia, né? E essa garantia que nós tivemos, Satanás ele queria fazer parte desse plano. Então a nossa garantia é que ele não tinha parte nesse plano. Ele não sabia qual era esse plano que foi fundamentado, né, se o homem viesse a cair. Então vamos ver lá o que diz para nós São João 3, verso 8. Uhum. Primeiro São João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí nós já vemos aqui, o primeiro São João aí já nos deu aqui a resposta, né, de que nós não estamos perdidos. Porque Deus, Jesus Cristo, ele se manifestou no céu ali com Deus e disse assim: Pai, se nossos irmãos ali chegarem a cair, eu vou lá para morrer por eles, vou resgatá-los. Então, como nós vemos a preocupação de Jesus para conosco, né? Lá acho que é em Romanos, não sei qual versículo que diz que Deus olhou de cima do céu para baixo e não viu sequer um justo, sequer. Agora imaginamos nós, né? Alguém dar a sua vida por alguém que não quer nada com ele. Geralmente, alguém faz alguma coisa por alguém quando alguém ajuda alguém, faz alguma coisa muitas vezes em troca, né? Mas Jesus não, ele se ofereceu em prol para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não querendo nada com ele. E hoje nós temos essa oportunidade de nós termos essa salvação. Porque Jesus ele se manifestou, né? Aqui vem falando, para isso se manifestou o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, para destruir as obras do arqui-inimigo, que é o diabo. Então nós vemos aqui que ele foi destruído, ele foi vencido, porque quando Jesus morreu na cruz, a vitória foi dada, porque ele veio para cumprir justamente nesse sentido, né? Mas Satanás ele não sabia desse plano, porque eu acho sim, se
Se Satanás soubesse que esse era o plano que resgataria o ser humano, ele não teria, acho que, tentado Jesus tanto ali para ter levado ele à morte. Mas ele não sabia qual era o significado, por que ele veio, né? E então essa é uma graça que nós temos, que aquilo que vocês agora estão pensando, só Deus sabe. O inimigo não sabe. Então, esse é um privilégio que nós temos. Ele não sabe o que estamos pensando neste momento. Então, por isso que Deus fala assim, é melhor você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto com Deus, né? Para que o inimigo não escute aquilo que você esteja falando diretamente com Deus. Porque ele colhe tudo para tentar nos derrubar, tentar nos afastar de nosso Senhor e Salvador. Mas a nossa graça é que Jesus Cristo morreu para nos salvar e Amém. para destruir as obras do inimigo, que é o diabo. Amém. Muito obrigada, Elias. E Simone, agora a gente vai começar uma nova fase aqui do estudo, revelada a estratégia de Satanás. Então, quais são os dois dos enganos mais sutis de Satanás, dos quais deveríamos acautelar-nos? Leia para nós 2 Coríntios 11, 14, 15, por favor. Uhum. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, como nós vimos aqui, vem dizendo que Satanás, ele se transforma em quê? Em anjo de luz. Acha que ele vai vir aqui todo, vocês têm que fazer, vir para o meu lado, para o meu reino, porque é bom, tem festa, tem luzes, tem tudo? Não, jamais. Ele não faz isso. Quando ele se apresentou para Eva no Éden, ele foi como a serpente. A serpente brilhava, tinha asas, e ele iludiu tanto a Eva, que ela nem se deu conta que um animal estava falando com ela. Mesmo no Éden, os animais não falam, não falavam, não falam e não irão falar na nova terra. Animais fazem o barulhinho deles, né? O ser humano quem fala. E ela nem percebeu. Do mesmo jeito, ele vem aparecendo aí como um anjo de luz, fazendo bondade, né? Nossa, que coisa bonita. E aqui vem dizendo também, para nós concluirmos, que os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Como assim, ministros de justiça? Até, até hoje nós sabemos que os únicos que têm justiça são os que estão do lado de Deus, não é mesmo? E agora a Bíblia me diz que os ministros de Satanás são ministros de justiça. Vamos lá. Ministros aí são os anjos dele e todos aqueles que aceitam fazer parte do engano e da mentira de Satanás. Todos aqueles que distorcem a Bíblia e falam conforme Satanás quer, são ministros dele. São povos, são anjos e povos também, ser humanos que aceitam fazer parte de todo o enredo, todo engodo, tudo de mal que ele faz. E aqui vem falando da justiça. Se a justiça de Deus é a justiça pura e verdadeira, logicamente, a justiça de quem, dos ministros, de quem fica do lado de Satanás, ela é o quê? Falsa, ela é falha, ela é mentirosa. Porque a somente verdadeira é a justiça de Deus. E muitos estão sendo enganados. Temos que ter cuidados. Nós precisamos de ter cuidado com as pessoas que andam falando coisas boas por aí, mostrando luz que ao fim é escuridão. Nós precisamos ficar atentos, pois Satanás, ele não está fazendo mais assim, se escondendo, ele está fazendo com que fique escancarado o engano dele, porque ele quer muitos seguidores, ele sabe o fim dele. A estratégia mais sucedida consiste em ser piedoso. Quantas pessoas aí falam mentira usando a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e falam bonito, falam com carinho, falam com amor, entre aspas, né?
E depois vocês podem ver em casa que 2 Coríntios 2:11 diz que o apóstolo Paulo nos alerta porque ele nos ama. Por que o apóstolo Paulo nos fez esta advertência, né, sobre os enganos de Satanás? Porque ele também foi um ministro de Satanás, porque ele fazia crueldade com os cristãos, perseguia, matava e achava ele que era em nome de Deus. Olha, pensemos nós, hein? Mas ele era cego, cego pela falsa justiça de Satanás. E assim que ele foi para a verdadeira luz, para a verdadeira justiça que é de Deus, ele deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, estas palavras, para que nós, hoje, não venhamos também a nos enganarmos com a falsa doutrina de Satanás. Então, nós precisamos de tomar muito cuidado, porque a mesma astúcia, o mesmo engano que ele usou lá atrás, ele usa hoje aqui. A fala mansa, as coisas bonitas, que no final não é nada manso e nada bonito. Que o Senhor Deus possa nos livrar das artimanhas de Satanás, pois todos os dias, toda hora, nós precisamos de pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que envie os seus anjos, que estejam sempre acampando ao nosso redor, porque eles que lutam por nós. Quando você toma a decisão de estar ao lado de Cristo, os anjos do Senhor lutam por nós. Esta guerra invisível até então aos nossos olhos, mas que muito em breve nós veremos com os olhos nus, mas já estaremos blindados, selados, onde nenhum pecado, nenhum engano de Satanás irá fazer com que o nosso coração seja enganado. Mas até então, nós precisamos de seguir, hora a hora, pedindo a Deus misericórdia, que Ele nos cubra com o seu manto santo. Amém. Muito obrigada, prima. Então a gente pode dizer que o inimigo, a artimanha dele é a dissimulação também, né? Ele A não vontade. mostra o que ele é de verdade, né? O caráter dele é tão horrível, mas ele consegue se dissimular num anjo de luz para ver como que é isso, né? E José, pode Satanás fazer realmente milagres ou só aparenta que os faz? Então, os milagres de Satanás são só um truque ou são milagres mesmo? Né? Como é que ele costuma agir? Vou pedir para a Lília ler Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, gente, aqui fala aqui da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, né? Surgem 3 espíritos imundos, tá? Demônios. A figura do dragão a gente já desvendou, tá? Que é Satanás. Mas nos estudos mais para frente a gente vai estudar melhor o significado da besta e do falso profeta. Tá? Então, esses poderes malignos, agora no final dos tempos, eles vão se manifestar muito malignamente, se dirigindo aos reis do mundo inteiro, tá? Fazendo operação de sinais. Tá? Operação de sinais aqui, gente, sinais aqui são milagres, são fenômenos, são aparições sobrenaturais de várias espécies. Tá? E com esses sinais aqui, eles vão ajuntar as pessoas para lutar contra Deus. O cumprimento mais exato dessa profecia está no futuro. Mas o enredo da ação de Satanás
ele começa desde o início desse mundo aqui. Então, quando Satanás tentou Eva, ele apareceu na forma de uma cobra que falava e conversou com ela. Então isso daí, gente, já tá, a gente é uma coisa que existe, mas a gente trata como se fosse no campo do sobrenatural, né? Do diferente, tá? Então, existe muitas coisas desse nível, tá? Que existe hoje presentemente, que acontece em determinados lugares, que as pessoas estão lá recebendo instrução e às vezes até cura, e elas não discernem que aquilo ali é do mal. Do mesmo jeito que Eva não discerniu que Satanás estava naquele formato de cobra conversando com ela. Então Deus tinha dito assim: olha, vocês não devem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A cobra falou assim: não foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma fruta? Eva falou: não, a gente só não pode comer dessa daí, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a cobra retrucou: Deus impediu vocês de comerem porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a cobra disse assim, em outras palavras: Deus disse que você não podia experimentar dessa fruta, porque tem alguma coisa nessa fruta que vai deixar você mais sábio e mais próspero, e o seu conhecimento vai se ampliar, e você vai saber coisas que você não sabe. Então, na realidade, Eva entendeu assim: tem um segredo aqui que Deus não quer que eu conheça, e eu vou conhecer, entendeu? Ser mais esperta do que Deus, seguindo a voz e o argumento da serpente, que era totalmente desconhecida, apareceu ali. Do jeito que apareceu, desapareceu, ela nunca mais viu. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo agora. Existe animais falando com pessoas hoje? Em alguns lugares existe. Conheci uma vizinha lá que teve uma situação com os ela começou a falar com os gatos, começou a falar com ela, tá? E trazer mensagem. Tem umas coisas meio estranhas no mundo hoje assim, tá? Eu vou dar um exemplo a vocês. Tem lugares que se curam, fazem milagres e sinais baseados em... Quem tá... A pessoa fala assim, não, você vai receber uma bênção aqui. Quem vai operar? Eu vou operar aqui o espírito Lúcius. Aqui quem vai operar é o Dr. Fritz. Quem é? Não é o morto, é o médico que existiu agora, aí vem a alma do médico e opera por meu intermédio. Vem o espírito Lúcius aqui e opera por meu intermédio. Não fala o nome de Jesus Cristo, não fala o nome de Deus, mas fala o nome da entidade. Só que a Bíblia não fala assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não tem participação em nada do que se faz debaixo do sol. Então, quem está operando ali não é morto. Quem está operando ali é uma entidade das trevas, que concede a você um pirulitinho para levar a sua alma. E quanta gente não são enganada nessas sessões? Né? Então, todas essas sessões de curas, todas essas sessões de mediunidade, todos esses negócios que falam que mortos estão falando, que entidades estão falando, que coisas que estão falando, está falando o quê? Esse mundo aqui só tem entidades que você não pode enxergar, que são anjos de Deus, e os anjos do inimigo, que perderam a batalha lá e vieram para cá. Então, quando eles dizem assim que os mortos vivem e que os mortos voltam, eles têm que tirar um pouco a máscara, sabe? Para poder jogar você no engano. Ele não dá para você o milagre de graça, ele tem que te enganar. E qual que é a troca? A troca é o seguinte: ele faz um milagrezinho na sua vida e arrasta você e a sua família para a morte eterna, para o lago de fogo e enxofre. Por quê? Acreditando naquele erro, o seu caminho e as suas decisões vão ser pautadas por aquela fonte e não mais pela palavra de Deus que diz o caminho. Então, dependendo de quem você escolhe acreditar, a pessoa vai te direcionar para um lado que no final você vai descobrir que você estava enganado, estava lutando contra Deus. Então ele aparece em outros meios como discos voadores, como OVNIs, objetos não identificados. Em outros lugares eles aparecem como mula sem cabeça, como saci pererê, e isso aí está espalhado nas comunidades, as foras, né?
nas crendices, é sons, que é corrente arrastando, é fantasma. São várias, assim, tipo assim, são centenas de faces para o mesmo agente, tá? Então, realmente, ele faz sinais. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou falar, um colega que eu tive, a Lilian conheceu, ele estava estudando negócio de poder da mente, magia, poder da mente, esses negócios aí, né? Estava estudando isso aí. Aí um dia ele estava na casa dele, deitado com a mulher assim. Aí tinha um relógio que ele chamava um cuco, que é um relógio antigo de engrenagem, que fica um negócio assim, clec, 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 gira, né? O relógio estava há 20 anos parado. Aí ele falou assim para a mulher dele assim, ó, eu estou estudando esse negócio de poder da mente, o negócio funciona mesmo, eu vou mostrar para você. Eu vou olhar para aquele relógio, vou mentalizar e o relógio vai voltar a funcionar. Aí ele pensou, olhou para o relógio e falou, fez assim, o relógio, 20 anos parado, começou a funcionar, os ponteiros o relógio começou a funcionar. A mulher se assustou e falou, você tem prático, maluco. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tem forças aí, tá, que estão ativas. Tem brincadeira até que eles não querem enganar a criança. Tem um negócio aqui que chama tábua Ouija. Você faz uma invocação do negócio aqui, o negócio começa a mexer. Você joga aqui, faz a pergunta, ele começa a girar lá. Entendeu? Então, assim, saiam fora disso daí. Não se envolvam com isso, porque isso é envolvimento direto com as hostes das trevas. Entendeu? Isso aí vai pegar. Você tá brincando com aquilo ali, ele vai pegar uma algema assim, ó, no seu pé, grudar aquela algema, tem uma corrente, tem uma bigode, vai jogar você na água, você vai afundar. Entendeu? Isso aí é horrível, horrível. Tem também um texto aqui, que é de 2 Tessalonicenses 2:9, que diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Além de Satanás estar operando nos nossos dias hoje, vai haver manifestações cada vez mais intensas e poderosas até o aparecimento do anticristo, que vai ser vamos supor assim, o auge, o apogeu, o ápice do engano. Vai aparecer uma entidade aí que a gente já sabe mais ou menos quem é, que vai fazer sinais, prodígios, vai enganar, se possível, vai enganar o mundo todo, se possível até os próprios escolhidos. E eles vão ser enganados. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade. Um estudo bíblico hoje, que a gente está dando aqui gratuitamente, como Jesus Cristo ensinou, estudando a palavra de Deus e avisando, a pessoa despreza. Se é de Deus, não, isso aí eu estou cansado de ouvir isso aí, não dá bola para que é. Então, esse que não dá bola para as escrituras, para a palavra de Deus que não estuda, é o patinho, entendeu? É o que vai ser enganado mais fácil para Satanás, vai defender os argumentos de Satanás, é o mais trouxa que existe, é aquela pessoa que não acredita no que Deus falou. Tá? Esse é o mais idiota que Satanás vai enganar mais fácil. E vai acontecer isso de forma muito intensa. Tá? Quanto mais o dia se aproxima. Muito bom. E, Morgana, Satanás, ele tem obtido êxito ao tratar de enganar por meio de seus milagres. Lá em Mateus 24, Jesus disse que nos últimos dias, falsos cristos e falsos profetas realizariam grandes sinais para tentar enganar quem? O povo do Senhor, contrafazendo o próprio dom profético. Por isso, a necessidade primordial do estudo da palavra, para que a tenhamos como defesa das investidas do maligno. Também em Mateus 7, 21, 23, o próprio Deus nos revela que muitos irão indagar a ele, tentando, assim como o inimigo, utilizando de astúcia, afirmando que foram profetas em seu nome, que realizaram prodígios, expulsaram demônios em seu nome. Mas o próprio Deus profere a sentença a esses enganadores, dizendo que não os conhece, logo eles não terão parte com o Pai, não herdarão a vida eterna.
Pois como criaturas pertencentes ao Pai, ele tem acesso aos nossos sentimentos e emoções. Ele é o único conhecedor da verdade do nosso ser. Portanto, é o único que não é passível de enganação. Conforme consta lá em 1 Samuel 16:7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É o que a gente estudou no início, no nosso estudo, a questão da simplicidade e da pureza que vem do coração. Em Coríntios 2, 4, 4, afirma também que o Deus deste mundo, que cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mais uma vez, o que o inimigo quer? Que a gente não tenha acesso ao quê? A verdade. O que é a verdade? É o que está escrito e deixado por nós, a Bíblia, como a essência de Deus. Ali a gente denota as características, as virtudes do caráter de Deus, toda a sua verdade. Paulo também nos adverte em Coríntios 2, 11 e 13. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo pôde observar desde aquela época que o quê? Somos frágeis e passíveis de sermos o quê? Enganados pela astúcia de Satanás. Mas, novamente, afirmamos que temos o quê? O poder de escolha, devendo sempre optar pelo firmamento do reino de Deus. Nos orienta à vida eterna. E esse é o desejo de Jesus Cristo também, quando ele diz que o reino de meu Pai há o quê? Muitas moradas. Estando o quê? À nossa espera. Também em Deuteronômio 30, 15 e 18, ele estabelece que coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, e amem o Senhor, seu Deus. Andem nos caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará. Mas, com advertência, se o coração de vocês, mais uma vez, sentimentos de quê? Pureza e simplicidade, se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, olha aqui onde entra novamente o quê? A sedução de Satanás, a sua astúcia, inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então lhes declaro que certamente perecerão. E aí estarão fadados à morte eterna. Obrigada, Morgana. Muito bom, verdade. E estamos indo já para o final do nosso estudo aqui. Elias, contra quem está Satanás, especialmente enfurecido nesses últimos tempos? Lígia, antes de você ler Apocalipse aí, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Logo que eu estava vindo para a igreja, eu tinha viajado, tinha ido para casa dos meus tios. Aí, de repente, lá eles conseguiram falar comigo lá que era para me voltar, que, o- que meus irmãos lá, junto com os amigos deles lá, eles estavam brincando, um dia lá brincando de possessão, né? E o diabo baixou realmente num rapaz lá que os pais deles mexiam com macumbaria, essas coisas, então mexia com feitiçaria, e o inimigo sempre baixava com o pai dele lá. O pai dele acabou tendo uma morte trágica lá, morreu, e parece que o diabo acabou possando desse menino justamente naquele dia que ele estava brincando de possessão, ele recebeu lá o diabo em sua vida. E o inimigo tentou de tudo ali, começou a fazer artimanha na vida daqueles os amigos que estavam junto ali. Só que naquele dia eu não estava ali não, eu estava fora. Então eu voltei para casa para saber o que estava acontecendo.
né, já tinha batizado na igreja adventista, já tinha um conhecimento, né, das artimanhas assim, que Satanás fazia com as pessoas, e eu quase que eu caí na artimanha do diabo. Que essa pessoa que recebeu, né, o inimigo, ele falou com cada rapaz, cada amigo ali, que cada um fosse lá no campo de aviação que tinha lá para cima lá, fizesse lá alguma coisa lá que ele estava mandando. Um pediu que pegasse, marcasse as costas com cruz, na carne viva, um monte de coisa assim, né? Aí eu falei assim, meu Deus, mostra para mim que isso não é coisa sua, meu Deus, porque ele está falando que ele veio, ele disse que ele tinha vindo em nome de Deus, que ele não era Satanás, que ele tinha vindo em nome de Jesus. Aí eu falei assim, meu Deus, me mostra para que ele seja desmascarado, porque tu és o Senhor dos Senhores. Aí no dia de, aí amanheceu, aí ele me chamou, falou assim, vem aqui em casa. Eu desci, fui lá na casa dele, entrei no quarto lá e falou assim, vamos fechar a porta. Assim, fechar a porta? Não, senhor. Eu vou fechar a porta aqui com você aqui dentro, não. Nós vamos, não, aqui dentro, fechar a porta, não. Nós vamos falar aqui, mas não vamos falar em nome de Jesus. Entendeu? Jesus te desmascarou. Você é o diabo. Eu falei, você é o diabo. Rapaz, ele ficou enfurecido comigo, queria me pegar de qualquer maneira. Ele ficou bravo, mas rapaz, ali eu vi o demônio ali querendo me pegar, mas cuspia fogo. Falei, rapaz, você é o diabo, você veio para destruir, mas você já é um destruído. Nosso Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aí a Simone teve um dia que a Simone estava até grávida, né? Você estava grávida aquela vez? Que nós estávamos na rua, o diabo possou dele, ele pegou na minha mão, ele me mordeu, ele estava possesso e me mordeu na minha mão, e ele falou para a Simone que ele tinha medo da Simone. Fala aí, Simone, antes de eu concluir aí, Ah, dessa experiência. ele disse que tinha medo de mim e dos meus ancestrais. Graças a Deus por isso. E que, mesmo que ele tentava tudo contra mim, o anjo de luz não permitia. Amém por isso. Ele tentou até tirar minha vida, mas graças a Deus aqui estou falando para vocês e que o Senhor me conceda esta força, me conceda neste caminho para Amém. que eu veja lá de cima, junto com todos os nossos queridos, a destruição deste ser que veio Amém. acabar com tudo que é belo que o Senhor fez, mas que o Senhor muito em breve irá refazer para a honra e glória de Deus. Então, Amém. voltando à pergunta ali sobre os enganos de Satanás, né? Então, nós vemos, meus queridos, né, ouvintes, ou algum dia alguém ouvir essa live, meus queridos, busque a Deus, procure o conhecimento da Bíblia, procura o que Deus quer que nós façamos. Vamos colocar nossas vidas na mão do Criador, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque o inimigo está feroz, ele quer nos destruir. Então, Lília, lê para nós Apocalipse 12, 17, vamos ver, né, o que vem falando para nós aqui, dessa resposta aí. Uhum. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui nós vemos, nós estudamos sobre esses símbolos, aqui dragão é Satanás, né? Aqui vem falando aqui, a mulher representa aqui quem? A igreja, né? A areia, né? Povos, né? A água, povos. Então, nós vemos aqui com quem Satanás está virado. Com aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Quais são os mandamentos? Jesus Cristo deixou para nós 10 mandamentos. Ele veio, ele cumpriu todos eles, ele não passou por nenhum, não passou por cima nenhum deles. E ele falou assim: eu vim para cumprir, não para revogar. Passa-se um tio ou um J, mas a minha lei jamais passará. Então, essa lei, muitas vezes, a gente fala assim: ah, mas isso aí foi falado lá no Velho Testamento. O Velho Testamento hoje o Velho Testamento hoje não vale para nada. Nós hoje temos um Novo Testamento, nós temos ali Jesus. Jesus quer o meu coração, Jesus me quer a mim. Mas realmente, Jesus nos quer. Mas para que nós tenhamos Jesus conosco, nós temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque não adianta você falar que aceita Jesus, mas não faz a sua vontade. Falar de boca para fora. De boca para fora, todos dizem. Você pode ver que até se tiver um bebo lá, não, eu creio que Jesus Cristo eu creio em Jesus.
Até o bebo fala. Satanás cria em Jesus, mas não aceitava. Ele sabia da todas as coisas. Quando Jesus chegava ali, nós vemos ali nas lições, quando ele chegou ali, né, Satanás reconheceu Jesus e os seus não o reconheceram. Quer dizer, então nós vemos como Satanás ele usa de suas artimanhas. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Ele vem falando, se possível, enganar os próprios eleitos. Quais são esses próprios eleitos? São aqueles que fazem a vontade de Jesus Cristo, aqueles que guardam os seus mandamentos. Meus queridos, se vocês analisarem dentro da Bíblia, vocês vão ver quais são esses mandamentos. Vocês vão ver se eles foram anulados ou não. E tem uma igreja hoje que prega sobre esses mandamentos, que pregam a verdade. Então, meus queridos, nós temos que ver aonde se encontra essa verdade. Nós temos que buscar ao nosso Senhor e Salvador, colocar as nossas vidas em suas mãos. Realmente, muitas vezes, realmente, Jesus não veio buscar placa de igreja. Ele veio buscar aonde se encontra a verdade. E essa verdade, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Então, nós temos que chegar a Jesus Cristo, porque Ele é nosso Senhor e Salvador. Muito bom, Elias. E para terminar o nosso estudo de hoje, Simone, fala para a gente um pouco sobre o segredo infalível para vencer. Assim, de acordo com a revelação do Apocalipse, como que podem os seres humanos vencerem a Satanás? Vamos ler, ler para nós, Lília, mas vamos juntos, né? Quem estiver com a Bíblia, lê Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11 diz: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que lindo, né? Nós vemos aí que o nosso grande segredo para vencermos a Satanás é nos apegarmos a Cristo, porque ele próprio venceu as tentações de Satanás quando ele estava no deserto, jejuando, né, por 40 dias, jejuava por ele e por nós, as escrituras dizem. Também na cruz, ele foi forte, venceu, morreu, e também quando ressuscitou no terceiro dia, selando aí a nossa salvação e o destino final do nosso grande inimigo, de Satanás, que é a morte de fogo. Por isso, nós precisamos estar fazendo o quê? Estar sempre buscando ao nosso Senhor Jesus, sempre pedindo a Deus misericórdia e proteção, sempre pedindo que o Espírito Santo nos oriente no que devemos fazer, nos mostre onde estamos errando, para que nós possamos, com a nossa pecaminosidade, lutar cada dia mais para vencermos ao lado do nosso Jesus e ganharmos o nosso galardão, porque Satanás, ele não cansa de lutar como um leão feroz para tentar tragar as nossas almas. Ele não se cansa. Mas o final dele, como está em Apocalipse 20, 10 e 14, será o lago de enxofre, de fogo, onde terminará toda esta maldade dele, todo o sofrimento, tudo, tudo acabará. Por isso, como que podem os seres humanos vencer a Satanás? Somente se estivermos grudados em Jesus. Porque foi o sangue derramado de Jesus que fez com que os nossos pais na fé venceram. E ele fará com que nós também vençamos. Por causa da palavra de Deus é que se vence. Porque nós estamos buscando a verdade na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a verdade, sem tirar e nem acrescentar nada. E do testemunho que se dá. Nós precisamos de dar nosso testemunho. Nós precisamos de testemunhar do verdadeiro amor que Jesus demonstrou para nós. Devemos testemunhar que somos testemunhas vivas de Jesus, porque cada coisa errada que nós fazemos, nós estamos testemunhando que estamos ao lado do inimigo. Eu não quero estar do lado dele. Por isso eu preciso lutar muito
muito com a minha carne, com o ser humano que existe em mim. Porque, como humana, eu jamais consigo vencer Satanás. Eu só venço Satanás quando eu estou agarrada aos pés de Jesus, quando eu me lanço aos pés dele, quando eu peço para ele não se afastar de mim, para que o anjo dele não saia de perto de mim, porque basta um segundo para que tudo venha ao chão, para que tudo caia em ruínas, porque Satanás ele não cansa de enviar os ministros malignos dele para tentar. Mas, graças a Deus, nós temos o nosso protetor, nós temos Jesus, o sangue dele que nos lavou. Nós temos o sangue dele passado nos umbrais das nossas portas. Por isso nós precisamos pedir todos os dias, Senhor, passe teu sangue nos umbrais da minha porta. Proteja a minha porta, proteja a minha entrada e a minha saída, proteja a minha língua, proteja meus olhos, me proteja porque o apóstolo Paulo mesmo diz: o mal que eu não quero fazer já faço sem pensar. Porém, o bem, que luta que é para fazer. Mas vale a pena. Vale a pena lutarmos, vale a pena persistirmos. E vale a pena você que está aí do outro lado, todos os sábados, vir aqui assistir e depois enviar para outras pessoas para que elas entendam também, para que essas pessoas também saiam das garras de Satanás. Tem muitas pessoas boas, com talvez boas intenções, mas do lado errado, do lado do príncipe, do rei errado. Então, que possamos ajudar essas pessoas, porque só assim cumprirá o que está em Apocalipse. O nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, só virá nos tirar deste mundo onde todos que nós conversamos querem sair, quando esta mensagem for propagada. E este canal da Lília é o que está fazendo, está propagando, onde jamais nós colocaremos no nosso perfil luto por alguém que nós amamos, onde jamais nós veremos pessoas que nós amamos, crianças que acabaram de nascer num leito de hospital, onde nós não veremos pessoas sofrendo solidão, onde nós jamais, todo o mal deste mundo não existirá. Eu sempre gosto de dizer aqui, eu não vejo a hora que eu vou subir, a hora que eu estarei nessa grande escada, indo encontrar o meu Salvador, sair desse mundo de pecado, de luta. Luta é uma luta muito grande. Fico triste quando vejo pessoas falando, mas que luta é essa que vocês falam? É a luta entre o bem e o mal. A luta onde nossa pobre mãe Eva começou lá no Éden, onde ela descobriu o mal, porque o bem ela já sabia, que era todo o amor. Imaginemos, gente, Eva se encontrava com Deus todas as. Ela via o pôr do sol abraçada com o próprio Criador. Vocês sabem o que é isso? Nossa mente é tão pequena que nós não conseguimos entender a dimensão da beleza o que era. Nós não devemos julgar ela, porque se nós estivéssemos lá, era capaz que nós comêssemos até o caroço da fruta. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que fiquemos agarrados aos pés dele. E que, como Amém. Eva percebeu e recebeu o perdão e aguarda a volta de Jesus, que possamos estar assim também, ser perdoados e aguardarmos a volta de Jesus. Amém. 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 Que lindo, prima. Muito obrigada, viu? Deus seja louvado. Gente, chegou o momento de a gente manifestar a nossa decisão. Segundo Hebreus 4, versículo 15 e 16, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, é um convite para você que está assistindo a nossa live aqui, né? Decidir e falar com Deus, que você confia plenamente em Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. É a garantia, né, da presença de Deus na nossa vida para a nossa salvação. Amém. Muito obrigada. Eu acho que ficou bem claro para todos nós de que precisamos pedir a Deus todos os dias sabedoria.
entendimento, discernimento, porque só assim a gente vai estar blindado contra as artimanhas de Satanás, né? A dissimulação dele, porque ele não vem como um bicho feio, horroroso, vermelho, com chifre e tridente, como muitas vezes ele quer que a gente o veja, com esse estereótipo. Na verdade, ele vem dissimulando, às vezes como um amigo, uma amizade, com um lado uma coisa boa. Então, gente, vamos pedir a Deus sabedoria realmente e estarmos sempre ligados em todos os momentos para tomar uma decisão, pedir a Deus o discernimento para a gente fazer o que é certo. E eu gostaria de agradecer muito a vocês pela participação. Morgana, senti falta do primo Renato. Dá um abraço nele, um abraço para você também. E já estendo o convite para ele, para vocês voltarem mais vezes aqui no canal. Simone, Obrigada. Elias, muito obrigada, viu? Obrigada, José. E é uma bênção estar aqui, é uma bênção para a gente, para mim, assim, todo sábado, né, esse estudo. E eu acredito que para vocês também, para todos que estiverem ouvindo. Que o Espírito Santo esteja com vocês nessa semana, abençoando, guiando e protegendo. E, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um estudo semana que vem. E qual é Gente, e qual é o novo assunto para a semana que vem? novo, muito bom, muito bom. Sempre esqueço. O título, né, do novo assunto? Fala sobre as boas novas do Apocalipse. Vai ser uma bênção, tá? Vai ser uma bênção. Muito bem lembrado, Elias. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até próximo sábado, se Deus quiser. Amém. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe. Com Deus.